Vamos lá, minha gente, bom dia. Paz de você que está entrando aí, tá bom? Você que está se conectando aí já vai chamando outros para participar, né? Para estar compartilhando a palavra de Deus nessa manhã de domingo, neste horário da nossa EBD, né? Escola Bíblica, e nós estaremos nessa transmissão compartilhando a palavra com os irmãos. Vamos falar hoje de descansar na soberania de Deus. E eu gostaria que você pudesse aí convidar alguém, né? Despertar alguém para estar nesse momento também, entrando e assistindo aí a palavra da escola bíblica, né? Deus abençoe Juliana, Cida, Laura, né? Já estou vendo que estão entrando aqui, tá bom? Chama a família aí, senta na sala aí por uma hora aí, é o que vai durar a nossa transmissão. E para nós falarmos de um assunto tão importante que é a soberania de Deus e entender o quão importante é nós não só compreendermos, mas vivermos desfrutando desta soberania, que é uma das doutrinas da graça de Deus e que nós podemos nos deleitar nela nesses dias de tantos porquês, né? A vida é feita de porquês. A gente está perguntando sempre alguma coisa, por que isso, por que aquilo, por que esse momento, por que está acontecendo. Na verdade, os porquês, eles fazem parte da vida, fazem parte da caminhada humana. Por causa de muitos porquês, muitas coisas vieram acontecer de boas, né? Na face da terra. Descobertas aconteceram por causa de um questionamento, por quê? Mas a gente tem que entender também e compreender que existe um Deus que governa todas as coisas, está acima dos nossos questionamentos, e isso é o que a Bíblia nos apresenta na sua mensagem central. E nós queremos nessa manhã compartilhar com você sobre a soberania de Deus. Fael Silva, Deus abençoe, Cida, né? O Paulo também, Paulo Sérgio, Deus abençoe, Paulo, tá bom? A paz aí, um abraço na família de vocês, um abraço aí no coração de vocês, Ivone, Sônia dos Santos. Isso aí, vai entrando, vai convidando pessoas. Se você quiser abrir aí uma sala de vídeo, né, e você convidar outros amigos para ouvir aí um pouquinho sobre soberania, descansar na soberania de Deus. Nós precisamos descansar. A verdade é que o nosso coração às vezes está cansado, sobressaltado, carregado de informações, de questões emocionais, e você precisa encontrar descanso na soberania de Deus. Pastor Samuel Wesley, Deus abençoe. Não é ele não? Samuel Wesley, Deus abençoe, tá bom? Convide aí, para a gente poder estar assistindo. Eu vou colocar aqui um louvor, a gente vai orar. Vamos colocar um louvor para a gente adorar juntos a Deus. E depois a gente vai partir direto para o texto bíblico, que é o texto da nossa reflexão nesse domingo pela manhã. Queria que você ouvisse e você louvasse ao Senhor na sua casa. É um cântico muito conhecido nosso, um cântico que a gente sempre cantou em nossos momentos de culto e canta, né? Tem um tempo que eu não ouço esse cântico e a gente vai louvar ao Senhor nesta manhã, tá bom? Eu convido você a estar exaltando o nome do Senhor. Sim. Ele diz: Tu és soberano. Conhece esse cântico? Vamos louvar aí. És soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Lembra desse louvor? Diga aí. Que existe, acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, sabe esta glória que tens. Tu te importas, Tu te importa. Ele se importa comigo também. Esse amor tão grande leva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Exalte o Senhor, exalte a soberania dele.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande leva-me, amar-me a ti. Esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. O nosso Deus, Ele é tremendo, único digno de toda honra, glória e exaltação. Que no meio de tudo que você está passando, se exalte a soberania de Deus. Exalte a soberania do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida nessa manhã de domingo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua graça, misericórdia e soberania, por tu ser esse Deus tão tremendo, esse Deus tão grandioso, esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que governa o universo inteiro, mas que, como cantamos agora, é um Deus que se importa conosco, um Deus que se importa com a minha realidade de vida, um Deus que se importa com os meus dilemas, um Deus que se importa com os meus questionamentos, um Deus que se importa com a minha dor, um Deus que se importa com o meu sofrimento, um Deus que se importa com a minha condição. Tu és esse Deus tremendo, Senhor, que se importando com a minha condição, enviou o teu Filho em forma humana para morrer numa cruz e para, além de evidenciar o grande amor para com a humanidade, nos libertar de uma condenação eterna para termos um futuro glorioso. Muito obrigado nesta manhã de domingo, em que a distância, o impedimento de estar com os irmãos mais perto, não nos impediu de estarmos à volta da tua palavra e nela meditarmos, refletirmos, porque sabemos que é a palavra de um Deus soberano e é a ela que nós recorremos para vivermos todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado por cada irmão que já está aí sintonizado, conectado, e está, Senhor, com a sua palavra aí para ser aberta e refletirmos naquilo que tu tem para nós. Ajuda-nos a compreender e ajuda-nos, Pai, a descansar na tua soberania. A palavra revela que há descanso na tua soberania. Senhor, nos ajuda a caminhar desta forma. Abençoe cada irmão, cada família, cada parente de cada irmão que está assistindo. E entra com providência em cada situação. Eu louvo o Senhor e eu agradeço já em nome de Jesus pelo teu amor e pela tua provisão em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe Leia, Eliette. Deus abençoe. Eu queria que você fosse já abrindo a sua Bíblia. A gente vai usar um livro muito conhecido e uma história muito referida e pronunciada por todo cristão. E até quem não é cristão conhece a história desse homem. Talvez ele é uma das pessoas que eu creio que depois aí de Jesus, Paulo, né? Enfim, Davi, mas é uma pessoa que é muito citada por cada cristão e por algumas pessoas que não são cristãos, que é Jó. Então abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 12 do livro de Jó. Vai lá para o capítulo 12 de Jó. E a nossa meditação sobre descansar na soberania, ela está baseada na história, no acontecimento da vida de Jó, no relato que a Bíblia faz do que aconteceu com esse homem e o que ele deixou
de legado, de ensinamento e de experiência diante da provação, diante das tribulações, como esse homem, ele pôde, na verdade, experimentar descanso na soberania de Deus. E eu creio que nós precisamos disso. Daniel, Deus abençoe. Rosana, Deus abençoe. Então, vamos lá. Livro de Jó, capítulo 12. Eu quero ler o verso 10 com você, mas na verdade nós vamos abordar todo o capítulo 12, que vai nos dar uma grande lição sobre soberania, né? A soberania de Deus no entendimento de Jó, e que tem que ser também, eu creio, que o entendimento de todo cristão. Repousar a sua vida, descansar a sua existência na soberania de Deus. Tá bom? Quero ler o verso 10 com você. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia NVI, talvez na tua versão da ARA, né? Ou dessa mais nova versão, ela seja um pouquinho, as palavras diferentes, mas não vai fugir o contexto nem o entendimento que o versículo vem trazendo. O versículo 10 do capítulo 12 de Jó diz assim: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Vou repetir para você só o verso 10. Em sua mão está a vida de toda criatura e o fôlego de toda a humanidade. Essa palavrinha fôlego, talvez na tua versão vai aparecer espírito, né? Ou em algumas versões alma, mas que também se refere à vida, fôlego de vida, porque foi isso que o homem recebeu ainda quando era um boneco de barro feito por Deus. Deus pegou e construiu o ser humano, criou o ser humano do barro, da terra, formou ele, mas ele era sem vida, uma criação sem vida. E só passou a ter existência quando houve um sopro de Deus. Ruá. Sopro. Deus soprou no homem o fôlego da vida. E ele passou a ser alma vivente. Então a vida que você tem, o respirar que você tem, ele foi criado por Deus. O que é que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia? A situação mais crítica nos hospitais e CTIs e que esta pandemia está trazendo diz respeito ao respirar. Diz respeito a você ter a sua respiração preservada, porque as pessoas estão vindo a óbito porque lhe falta respiração, né? Lhe falta o quê? Fôlego. Na verdade, a maioria dos óbitos está acontecendo por insuficiência respiratória. Problemas no pulmão, na área respiratória. Né? E eu estava pensando, quando eu estava lendo essa passagem, né, que até mesmo, né, nós, para entendermos soberania, precisamos entender que o nosso respirar, o nosso estar vivo, está na mão de Deus. Ainda que nós tenhamos que fazer todo o possível para preservar nossa saúde, o nosso respirar está na mão de Deus. E eu gosto dessa versão, dessa palavrinha que é substituída talvez por espírito, né? A Ivone botou ali, na minha está alma, né? Na versão dela, mas eu gosto dessa versão de fôlego, né? O fôlego de toda a humanidade. Isso quer dizer a vida. A alma, porque a alma representa a vida de toda a humanidade está na mão de Deus. E isso, seja ele cristão ou não cristão, a vida da humanidade está na mão de Deus, que é soberano sobre toda a criação. Por isso que Jó vai declarar: em sua mão está a vida de toda a criatura, de todo ser que respira, de toda criatura que foi feito pela mão de Deus e de todo
de toda a humanidade. Criatura porque existem aí os animais, né, os peixes, os répteis, enfim, os animais selvagens, domésticos, toda espécie de animais, tudo foi criação de Deus e Deus deu a eles a vida. Então toda a vida, toda a criação está na mão de Deus. E é interessante nós observarmos esse capítulo 12 do livro de Jó, porque é um momento em que Jó ele vai produzir uma resposta a uma acusação de um amigo, né? Os amigos de Jó, em alguns momentos do seu sofrimento, daquele momento de tribulação e provação que ele estava passando, fizeram questionamentos à fidelidade de Jó e até o acusaram de ser uma pessoa, na verdade, corrompida pelo pecado, uma pessoa que estava desagradando a Deus na sua conduta, ferindo assim a sua integridade. E esses amigos, né, que eu coloco aí, amigos que no momento da dor, na verdade, tiveram essa visão mais presa na consequência dos nossos erros, do que na questão de que Deus governa tudo e aquilo que a gente passa às vezes está dentro do controle de Deus. Deus está controlando todas as coisas. A gente pode ficar preso na nossa vida somente às consequências. Não, eu estou passando por isso porque eu acho que eu tô muito aquém daquilo que Deus espera. E você pode ficar com a sua vida presa a isso e começar a questionar somente em cima disso. E fazer julgamentos e pré-julgamentos da sua vida, do que você está vivendo agora, e ficar preso somente nessa leitura. Mas é interessante quando a gente faz uma leitura da soberania de Deus, que até mesmo diante dos nossos erros e acertos, Ele continua sendo soberano. Ele às vezes até usa os teus erros para que você possa chegar a um lugar onde Ele quer que você compreenda que Ele é soberano. Mas na verdade aqui Jó está respondendo ao questionamento desses seus amigos. Se você puder voltar um pouquinho no capítulo de número 11, que é o capítulo anterior, eu quero ler com você aqui o verso 11 do capítulo 11, que fala justamente nesse discurso de Zofar, que é amigo de Jó, está questionando a integridade, está questionando a fidelidade de Jó, se ele não cometeu o erro, que ele tem que se arrepender, que ele precisa confessar o seu pecado, porque tudo isso não é possível. E aqui no verso 11, veja o que esse amigo de Jó diz. 11:11. Pois ele conhece bem os homens falsos e enganadores, e reconhece a iniquidade logo que passa os olhos sobre os seres humanos. Mas o insensato só se tornará sábio quando a cria do julgamento selvagem nascer dócil e manso. Então, o que ele está falando para Jó aqui? Jó, Deus conhece os enganadores, os falsos. Deus conhece a iniquidade quando ele olha para a terra. É como se o amigo de Jó falasse assim, Deus conhece, Jó, o que você fez. Deus conhece onde você errou. E eles estão proferindo nesse momento de dor, de sofrimento, em algum momento proferindo palavras como essa. E o capítulo 12, Jó vai proferir a sua defesa em relação a essa acusação. E dentro dessa defesa, o que vai realmente estar no centro das palavras de Jó é justamente a questão da soberania de Deus. E é algo tão lindo, meu irmão, que eu chamo a sua atenção para que hoje nós possamos refletir nesses versos do capítulo 12 do livro de Jó. E vamos aprender que tudo que acontece, como nós acabamos, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Isso que está acontecendo ao nosso redor não é novidade para Deus. Deus não foi pego de surpresa. Nós fomos pegos, talvez, despreparados. Deus nunca está despreparado e sem conhecimento do que está para acontecer, porque passado, presente e futuro para ele estão no mesmo patamar. Ele tem tudo diante dele, porque ele é eterno. E o seu entendimento é eterno, a sua concepção de visão é eterna. Nós não podemos.
mas Deus pode. E ele já sabia de tudo isso. E quando a gente descansa nisso, que a gente pertence, a gente adora, a gente serve a um Deus que é conhecedor, a um Deus que é aquele que arquiteta tudo, aquele que está controlando todas as coisas, a gente consegue encontrar descanso e não ficar mergulhado, não ficar escravo dos nossos questionamentos com relação a nós, quando nós entendemos a soberania de Deus. Até para esses momentos difíceis. E lembrar que o momento que Jó está passando é muito complicado. Né? Você conhece a história de Jó? Você que está aí assistindo, talvez você não... Tem alguém que não leu o livro de Jó, mas já ouviu falar da paciência. Geralmente a gente fala da paciência de Jó. Né? Você conhece o que aconteceu de uma hora para outra com a vida daquele que era um homem que era temente a Deus, que orava pela sua família, que buscava a Deus incessantemente, que confessava o pecado dos seus filhos diante de Deus, uma pessoa íntegra, fiel a Deus. É o relato que Deus faz, que o próprio testemunho do próprio Deus, quando Satanás vem questionar e vem mostrar, e vem questionar se Jó seria fiel se ele não tivesse tudo que ele tinha. Na verdade, quem mostra para Satanás a vida de Jó e o relato quem ele é próprio Deus. Viste o meu filho Jó? Homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Então Deus está dando um testemunho de uma pessoa que estava servindo a ele. Mas nem por isso Jó ficou isento de passar pela prova. E a prova, ela pertence ao Senhor. Ele é soberano para nos colocar à prova a hora que Ele quiser. E Ele sabe o que você suporta. Ele sabe o que eu suporto. E Ele não nos dá nenhuma provação que nós não possamos suportar. E Deus entregou uma provação a Jó. De uma hora para outra ele perde, né, praticamente a sua família, fica apenas com a esposa, que começa a amaldiçoá-lo, a dizer para amaldiçoar o seu Deus e morrer. Tamanho foi o estado de repente ver 10 filhos falecerem de uma hora para outra. A gente perde um filho, né? Eu nunca passei por isso, mas já perdi entes queridos. Você perde uma pessoa querida e você fica numa situação tão complicada emocionalmente. Você imagina uma pessoa de uma hora para outra, da noite para o dia, perder 10 filhos de uma vez só. Você imagina de uma hora para outra uma pessoa que tinha todo sustento, que tinha tudo favorável financeiramente para ele. De repente, de uma hora para outra, tudo que ele tinha, ele perde. Ele fica sem nada, sem recursos. Então, está abalado o relacionamento familiar. Jó perde os filhos, ainda está em briga com a esposa. E depois, por último, vem a questão da sua saúde. Depois de perder família, perde os bens e agora a sua saúde está debilitada, cheio de tumores no corpo, aonde eu imagino a dor, o sofrimento desse homem, e ele está sendo provado por Deus. E ainda chega um amigo, um dos amigos, e ainda diz assim: Jó, confessa o teu pecado. O Senhor está olhando, Ele está vendo. Dos céus Ele olha para a terra e vê a iniquidade do homem. Tu está em iniquidade, Jó. Você errou. Confessa o teu pecado, não tem como se esconder de Deus. E agora eu queria trazer você para o texto do capítulo 12 de Jó. E nós vamos ver na resposta de Jó como ele evidenciou a soberania de Deus na sua vida, e para nós também nos deleitarmos hoje. Como é a resposta de Jó com base na soberania de Deus? Se você tem que dar uma resposta hoje a alguma situação, se você tem que responder a você mesmo, tá? Porque às vezes a gente tem que responder a gente mesmo. Porque é nós que estamos internamente num questionamento. Eu queria que você respondesse como Jó respondeu, com base na soberania de Deus. Soberania, que é a nossa doutrina, dentro da doutrina da graça, a palavra soberania, ela quer dizer poder, qualidade da pessoa que exerce seu poder de modo extremo.
característica de quem expressa uma autoridade suprema. Tem o exemplo do juiz, né? Qualidade do que não pode ser contestado. Você pode questionar você pode questionar a sua integridade, você pode questionar os seus erros e acertos, mas nós não podemos, de forma alguma, permanecer num questionamento da soberania de Deus e de que Ele tem autoridade. Eu estava pensando nisso hoje, quando eu estava ainda meditando na passagem, e eu estava buscando alguns exemplos para essa questão de algumas coisas que exercem, às vezes, soberania sobre a nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Aqui tem um exemplo que é o do juiz, né? A gente, quando vai a um tribunal, a gente vai ser julgado por uma autoridade maior. A gente está sujeito à autoridade e soberania do juiz. É ele que vai julgar. Ele vai julgar sobre a absolvição e a condenação. Os advogados vão apresentar o seu argumento, né, a acusação, a defesa, mas a palavra final de tudo isso vem do juiz. Ele exerce uma soberania e todos respeitam a soberania daquela autoridade. Não ficam ali questionando. Depois que ele bater o martelo, vai ter que se cumprir a sentença. Agora vamos para a nossa vida prática. Por exemplo, vamos pegar a nossa vida, por exemplo, acadêmica. Existem algumas coisas na vida das pessoas que se formam que exerce um sentido de soberania naquilo que a gente busca. Por exemplo, o advogado, ele tem um manual de conduta, ele tem um manual onde ele busca extrair aquilo que ele vai exercer na sua profissão. Ele está diante de um dilema e tem lá um manual para advocacia, onde ele busca a maneira como ele vai defender aquilo. Então ele entende que aquilo ali é o seu manual de consulta, de busca, que rege, na verdade, a maneira como ele vai se comportar diante do juiz para defender as suas causas. Todo advogado vai consultar um manual que ele tem, que é base para a sua argumentação, para criar a sua argumentação, e ele procura os meios. Por exemplo, o psicólogo tem um manual onde ele procura desenvolver ali, saber ali que caminho ele vai tomar para assistir aquela pessoa que está passando por aqui. Então todos os profissionais da área da psicologia têm um livro lá que é o manual. E eles vão consultar aquilo. Porque aquilo ali é aquilo que eles aprenderam na faculdade, na formação acadêmica, e aquilo é a base. Eles vão procurar aquilo ali para quê? Lá tem a base para a gente tratar, como é que a gente tem que começar esse tratamento. E assim é nas várias esferas acadêmicas. O teólogo, né, que estuda teologia, a base dele é a Bíblia, mas ele também procura estudos na base da teologia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o Deus que é soberano, e para nós que somos cristãos, existe um manual do Deus que é soberano, que rege a vida daquele que crê na soberania de Deus. E qual é esse manual? A Bíblia. Nosso manual de regra, de fé e prática. E o que acontece é que muitas vezes a gente, por não compreender e não assentar a soberania de Deus na nossa vida, a gente deixa de buscar o manual para viver como Deus quer. E para entender os dilemas da vida como Deus quer que nós venhamos a entender. Às vezes nós consultamos tantas outras coisas, mas aquele que é o manual de vida para nós, a gente não consulta. Só para você entender a questão da... Estamos falando de um Deus soberano e ele tem um manual. O Deus que criou tudo deixou um manual. E é esse manual que rege a vida daquele que crê em Deus. Daquele que tem fé que Deus existe. Daquele que crê no criacionismo. Que Deus criou tudo. Existe um manual para a gente entender, compreender, até mesmo como é que Deus ele pensa e como ele entende algumas questões. Mas eu quero agora pensar com você. Como é a resposta de Jó com base na soberania de Deus para essas acusações? E eu quero que você tome lição para a sua vida agora, para que nós possamos descansar nessa soberania de Deus. Primeira coisa que Jó começa a responder diante do questionamento, diante das acusações que são feitas a ele, Jó responde
que a própria criação proclama a soberania de Deus. Jó vai dizer isso para o seu amigo, olha, a criação, ela reconhece a soberania de Deus. Reconhece que existe um Deus. Olha o que ele diz aí, quero te convidar a ler, dos versos 7 a 9 do capítulo 12. Por favor, acompanha comigo. De 7 a 9. Ele diz assim: no entanto, questiona os animais e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu e elas te esclarecerão. Ou fala com a própria terra e ela te ministrará. Até os peixes do mar te instruirão. Qual dentre todos eles não tem conhecimento que a mão do Senhor criou tudo o que há? Olha o que Jó está falando. Pergunta à natureza. Pergunta à criação de Deus. Se ela não vai te dar uma resposta de que tudo que existe foi criada e é sustentada pela mão de Deus. É isso que Jó está falando para os seus amigos. Olha, primeira resposta que eu dou ao teu questionamento que eu estou passando por isso porque eu pequei. Eu queria que você entendesse uma coisa. Deus governa sobre toda a criação. E Jó vai dizer, vai lá perguntar aos animais, vai lá olhar, vai lá ver. Pergunta às aves do céu e elas te esclarecerão. Ou fala com a própria terra e ela te ministrará. Até os peixes do mar te instruirão. Qual dentre todos eles não tem conhecimento que a mão do Senhor criou tudo o que há? Oh, glória a Deus. Olha o entendimento de Jó, querido. Então você tem que olhar para a sua vida hoje e não tem nada em você. Não tem um fio de cabelo seu que não seja a criação de Deus. Até os cabelos brancos da minha barba, que estão hoje bem branquinhos, estão ficando brancas, é porque Deus fez assim. Ele é soberano sobre cada detalhe da nossa vida. Do nosso nascer ao nosso morrer. E é por isso que o verso 10 que eu li para você fala que na mão do Senhor está a vida de toda criatura. E o fôlego de vida de toda a humanidade. Tudo passa pela mão de Deus. E é nela que nós temos que descansar. Eu estou vendo muitas pessoas nesses dias corridos e tumultuados, buscando resposta no ser humano, buscando descansar numa expectativa de que alguém possa fazer alguma coisa e a nossa esperança descansando somente nisso. Mas a esperança primordial tem que descansar na soberania de Deus. Ele rege, ele governa, ele controla, ele sustenta. Ele está no controle. Amém, querido? Ele está no controle. Então essa é a primeira coisa que Jó produz na sua resposta. Ele chama o seu amigo a olhar para a criação e perguntar a ela se a própria criação não tem conhecimento que é Deus que criou tudo. Outra coisa, em segundo lugar, nós tiramos do texto aqui, Jó, ele vai responder que o existir do homem a Deus pertence, que é o verso que nós lemos. Jó vai dizer para esse seu amigo, olha, o meu existir, o teu existir, pertence a Deus. Porque ele vai dizer, em sua mão, verso 10, em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O que ele está dizendo? O seu existir pertence a Deus. Na mão dele está a sua existência. Na mão dele está sustentar você com vida. Então, querido, a minha esperança está muito além da capacidade do ser humano de criar recursos para nos manter vivo. A minha esperança está que eu estou na mão de um Deus que detém a minha vida na mão dele. E não tem nada, se ele falar, que possa tirar. Porque é ele que tira e ele que dá. A vida do ser humano e da humanidade está na mão de Deus. Isso é entender a soberania de Deus e descansar nela. E não ficarmos atormentados o tempo todo. Atormentados o tempo todo. Podemos passar por algum sufoco? Claro que podemos passar. O próprio Jó passou pelo seu sufoco, seu deserto. Não pense que foi fácil para Jó. Ah, Jó passou sorrindo por isso, pastor. Não passou sorrindo.
derramou muita lágrima, sentiu muita dor, sofreu o seu deserto, mas no final ele experimentou a questão de saber que Deus é soberano. Ele experimentou o que Deus faz, porque ele tem poder de te permitir passar por algo. Mas esse mesmo Deus que te permite passar por algo é o mesmo Deus que pode te erguer e te tirar do que você está passando. E aí a nossa vida tem que descansar nisso. Vamos fazer a nossa parte? Vamos. Aquilo que nos compete, vamos continuar fazendo. Mas sempre descansando o nosso coração na soberania de Deus. Então a segunda coisa que Jó responde, nesses versos do capítulo 12, que é a sua resposta, é que o existir do homem a Deus pertence. Verso 10. É o que nós lemos aqui. Terceira resposta e terceira coisa que está dentro da resposta de Jó é que Deus submete quem ele quer, quem ele quiser à prova. Deus submete quem ele quiser para passar pela prova. Verso de número 11 do texto que a gente leu. Olha o que Jó vai dizer para o seu amigo. Ele diz assim: por acaso o ouvido não prova as palavras, como o paladar avalia o sabor dos alimentos? Olha a comparação, ele faz uma anedota aqui para que a gente entenda a soberania de Deus. Por acaso o ouvido não prova as palavras e a boca prova o paladar? O ouvido é aquele que recolhe as palavras e analisa, e toda a aprovação daquilo que você fala vai passar pela sua audição. E a nossa boca avalia o sabor, né? Ela prova o sabor, e o ouvido prova o que você diz. Ele está falando isso para que o amigo dele possa entender que Deus prova o que ele quer. Deus coloca a aprovação o que ele quer. Nesse momento, Deus está provando a vida de Jó diante do questionamento de Satanás. Se ele não tiver o que ele tem, ele não vai ser fiel a você. Se ele não tiver o que ele tem, ele não vai ser fiel a você. Então Deus coloca Jó à prova. Você vai ver se ele não vai ser fiel. Eu vou te mostrar quem é Jó e como eu sustento esse homem. E aí Jó vai passar pela aprovação. Hoje também não é diferente. A gente não muda a página da Bíblia, não vem folheando a Escritura e chega ali no último livro da Bíblia, passa para Mateus e tudo muda, sabe? Algumas pessoas parecem que leem a Bíblia e acham que virou para Mateus, mudou tudo. Agora o Novo Testamento é outro Deus, não tem outro Deus, é o mesmo Deus. Entenda isso. O mesmo Deus soberano com o povo de Israel, o mesmo Deus soberano com seus profetas, o mesmo Deus soberano com os patriarcas, o mesmo Deus soberano com os juízes, com os reis, é o mesmo Deus soberano com os discípulos e os seus servos nos dias de hoje. E ele continua exercendo a soberania da mesma maneira. Mas ele está deixando o manual dele para a gente compreender isso e viver com base na sua soberania. Sabe? Então, meu irmão, Deus submete quem ele quiser à prova. Ah, eu não, pastor, eu não entendo esse negócio de passar por prova. Não entende? Descansa no Senhor, que ele te coloca à prova. Mas ele não te dá aprovação que você não possa suportar, não, tá? Ele conhece a tua estrutura, ele conhece até onde você pode chegar, as tuas limitações. E a palavra de Deus, eu vou para o manual dele, né? É por isso que você tem que consultar o manual. O manual dele me diz que ele não coloca à prova além do que nós possamos suportar. E aquele que ele coloca à prova, ele dá suporte. Ele dá sustentação para suportar o que está passando. Jó experimentou isso na pele. E por isso que ele pode declarar no verso 12 que fazer essa colocação, essa comparação. Assim como a audição, ela aprova, né, aquilo que se fala, e o paladar prova o que se come, Deus é aquele que prova o coração do homem. O coração do homem, quem o conhecerá? Né? Ele é desesperadamente corrupto, mas o texto lá, o profeta vai dizer: mas Deus prova os pensamentos e intenções do coração. É Deus que olha para você hoje. É Deus que está olhando para você agora, no meio dessa pandemia. E Ele está olhando você que é filho dele. E Ele está, com certeza, esperando que você descanse na soberania dele. Com certeza.
sabe? Outra coisa que eu aprendo, em quarto lugar, na resposta que Jó dá ao seu amigo e exalta a soberania de Deus, Jó diz que o conhecimento e a sabedoria de Deus está acima de todos os outros conhecimentos e sabedoria. O conhecimento e a sabedoria de Deus está acima da própria ciência. Vamos ver no verso de número 14 a 25. Quero ler com você. Ou melhor, 12 a 13. Verso de 12 a 13 aí eu quero ler com você. Diz assim: com os anciões e mais experientes está a sabedoria, e na idade avançada a compreensão e o entendimento. Ele está falando aqui das pessoas mais experientes, né? Com os anciões do povo e mais experientes está a sabedoria. E na idade mais avançada, quanto mais idade você tem, a compreensão e o entendimento, essas pessoas têm mais. Mas aí no verso 13 ele vai dizer assim: mas Deus de fato possui toda a sabedoria e poder, e a ele pertence o conselho e o entendimento. Veja bem o que ele está dizendo. Mas a Deus de fato pertence toda a sabedoria, e a ele também pertence todo o conhecimento. Embora Jó vai dizer assim, olha, aquele que é mais ancião tem mais experiência e sabedoria. Aquele de mais idade tem conselho para dar. Jó vai dizer assim: mas a Deus pertence todo o conhecimento. Mas a Deus de fato, só Deus de fato, possui toda a sabedoria e poder, e a ele pertence o conselho e o entendimento. Que coisa maravilhosa! A ele pertence o conselho e o entendimento. E nós precisamos buscar nele esse conselho e esse entendimento. Eu vejo que muitas pessoas, elas têm até mesmo levantado o seu conhecimento como um estandarte, o seu grau de conhecimento como uma bandeira. Mas quando a gente entende que Deus é soberano, a gente coloca o conhecimento e o entendimento de Deus acima do nosso. Ele te deu capacidade para conhecer muita coisa, ele te deu capacidade para avaliar muitas situações, mas todo o teu conhecimento, toda a tua sabedoria estão subjugados à sabedoria eterna de Deus. Ele é sobremaneira conhecedor, sábio, para nos dar os melhores conselhos que precisamos para a nossa vida. Que bom seria se a medicina se rendesse completamente aos conselhos de Deus. Que bom seria se cada ser humano que existe sobre a face da terra reconhecesse que a sabedoria de Deus está acima da sabedoria humana. Mas nem sempre é assim. E nem sempre na história foi assim. Houveram momentos em que o homem quis se levantar para dizer: nós vamos, na verdade, ocupar um lugar maior do que Deus na nossa vida. Nós temos um entendimento maior. Nós somos, na verdade, os detentores de todo conhecimento. E isso não é verdade, e isso não é salutar, e isso não leva o ser humano à vitória. Mas se render à soberania e o conhecimento de Deus leva o homem à vitória. Então, querido, Jó vai dizer na sua resposta que o conhecimento e a sabedoria de Deus está acima de todos os outros conhecimentos. Então é ele que você tem que considerar. Por que você vai considerar a sabedoria do outro mais do que a sabedoria de Deus? E aí é por isso que você tem que estar diante da palavra. É por isso que você tem que valorizar a Escritura. Ela revela o conhecimento de Deus. Ela revela a vontade de Deus. Ela revela o conselho de Deus. Ela revela o desejo de Deus para nós. E nós temos que considerá-la. Em nome de Jesus. E em quinto lugar, para a gente concluir aqui, na resposta de Jó, que exalta a soberania de Deus para aquele seu amigo, Jó vai dizer que a soberania de Deus está sobre tudo e todos. A soberania que a gente viu aqui, que é o quê? Essa posição da pessoa que exerce poder, né? A definição da palavra soberania é a pessoa que exerce um poder de modo extremo. É a pessoa que tem qualidades de que não se pode ser contestada. É a pessoa que tem uma autoridade suprema. Isso é soberania. E é isso que Deus tem sobre toda a humanidade.
Ele está acima de todos. Então, Jó vai reconhecer que a soberania de Deus está sobre tudo o que acontece e sobre todos que existem. Você reconhece que a soberania de Deus está sobre tudo e todos? Sobre tudo o que acontece, aí você vai pensar na pandemia, sobre tudo o que acontece na sua vida e sobre todas as pessoas está a soberania de Deus. Vamos ver isso no texto? Vamos ver isso nos versos 14 a 25. O que Jó vai dizer sobre isso? Que a soberania de Deus está sobre tudo e todos. Olha o relato aí, ouve o que Deus está te falando nessa manhã, em nome de Jesus. E olha o que ele diz aqui. O que Deus destrói não há como se possa reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se ele liberta as muitas águas, devastam a terra. A Deus pertence toda a força e o saber. Olha que coisa linda no verso 16. Tanto o enganando quanto o enganador, a ele pertence. Olha aí. Tanto o enganando quanto o enganador, a ele pertencem. Ele dispersa os conselheiros e faz os juízes de tolos. Liberta-nos das algemas postas pelos reis e lhes amarra uma corda à cintura. Olha aí, querido. Despoja os sacerdotes, abate e humilha os homens que se acham em posição indestrutíveis. Ele que abate, querido. Não adianta você dizer no peito, eu sou indestrutível. Eu sou o cara, eu tenho o poder. Você está vendo na pandemia que nações que estavam dizendo assim, nós somos a primeira potência do mundo. Querido, o que está acontecendo? Não estou dizendo aqui que a gente tem que estar alegre com isso, não. Mas para você entender a soberania de Deus. Olha o que o texto de Jó está dizendo. Tá? Ele despoja os sacerdotes, abate e humilha os homens que se acham em posição indestrutíveis. Silencia os lábios dos conselheiros de confiança e retira a sabedoria dos anciões. Derrama desprezo sobre os príncipes e solta o cinto, isto é, retira o poder dos fortes e soberanos. Esclarece mistérios profundos das trevas e traz luz a mais densas sombras. Brinda as nações com grandeza e as destrói em um momento. Faz secar os impérios e as nações e os dispersa. Tira o entendimento dos chefes dos povos da terra e os faz perambular sem direção pelos desertos. Ele tira o entendimento daqueles que governam as nações e faz eles perambular pelo deserto. Cambalear pelas trevas sem nenhuma luz. Deus faz os grandes líderes, olha aqui, Deus faz os grandes líderes andar como bêbados, sem rumo pela terra. Você compreendeu o que Jó está respondendo aqui? Ele está dizendo assim, a soberania do Deus que eu sirvo, ela está acima de todo e qualquer poder e de todo aquele que se julga soberano. Sabe, querido, eu tenho aprendido muito. Tem sido um tempo de ouvir Deus, de ouvir como eu tenho que colocar em prática na minha vida aquilo que eu creio. Sabe, porque a nossa fé, a fé do Filho de Deus, ela precisa repousar sobre a soberania. Não tem como você dizer assim, eu tenho fé nesse Deus, eu tenho fé num Deus criador, eu tenho fé num Deus sustentador, num Deus de amor, se a minha fé não está descansando na soberania de Deus. Não tem como. Aquilo que eu digo que eu creio, eu tenho que descansar na soberania. Porque senão a minha fé ela vai entrar em choque. Sabe o que está acontecendo com muitas pessoas? A fé está entrando em choque. Porque nós estamos, às vezes, querendo balizar a nossa fé naquilo que é o meu entendimento, que é a minha compreensão, que é a minha razão, que é o meu grau de, sabe, de relacionamento, quando a minha fé precisa descansar no seguinte, eu tenho um Deus soberano. E eu creio na soberania dele para a minha vida. E tudo que está acontecendo hoje está dentro da sua soberania, dentro do seu cuidado. E eu quero descansar nele. Às vezes eu não vou entender muita coisa, eu não vou compreender muita coisa, mas eu descanso a minha fé na soberania de Deus. É isso que nós precisamos entender. E eu quero aqui, para a gente terminar essa reflexão da manhã, esse estudo
que nós fizemos no capítulo 12, a escola bíblica, nós estudamos aqui o capítulo 12, que é uma resposta de Jó a alguns questionamentos. Eu quero ainda dizer para você uma coisa. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia exalta a soberania de Deus. Desde a criação até o momento derradeiro que está apontando para novos céus e nova terra, que é a revelação de Apocalipse, e o que acontecerá, ele exalta a soberania de Deus. Eu quero ler com você três textos, para a gente assim, praticamente colocar como base para toda a palavra. Né? Primeiro está lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso, temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno para torcer a justiça. Olha aí. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Porque o nosso Deus é Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso, temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno para torcer a justiça. Ele é soberano sobre tudo. Está lá no livro de Deuteronômio, Pentateuco. Início de todas as coisas lá nessa parte principal da Bíblia. Agora você vai pular aí e vai lá para Salmos. Depois de Jó aí. Salmo capítulo... Vamos pegar um texto do início, um texto do meio e um texto do final da Bíblia. Mas no meio de tudo isso tem muitos outros textos que falam da soberania de Deus. Mas eu peguei 3 textos. Porque a Bíblia toda está recheada de palavras que exaltam a soberania de Deus. Salmo 47, verso 9. Diz assim: os príncipes dos povos reuniram-se como o povo do Deus de Abraão, pois a Deus pertence os soberanos da terra. Ele é soberanamente maravilhoso. Olha o que Deus está dizendo. Os príncipes dos povos reuniram-se com o povo de Deus, Deus de Abraão, pois a Deus pertence os soberanos da terra, todas as autoridades. Ele é soberanamente maravilhoso. Aqui Salmo está dizendo que todos os soberanos da terra pertencem a Deus. E Deus, em algum momento da história, ele, na verdade, até na história de Israel, ele pegou reis que governavam para abençoar o seu povo. Deus pega aquele que é soberano ali naquela atualidade e ele pode abençoar. Porque ele é soberano, ele pode torcer e converter o coração do homem, quebrar a arrogância do homem. Ele é soberano sobre todos. E eu quero ler com você também, agora a gente vai lá para o final da Bíblia, em Apocalipse. Né? Vimos aqui no início, esse livro de Salmos, que é a metade da Bíblia aqui, o meio. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, que é Apocalipse. E lá em Apocalipse capítulo 3, verso 14. Para a gente terminar aqui essa nossa reflexão dessa manhã. Que vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Olha o que ela diz na carta à igreja de Laodiceia. Escreve esta palavra ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Está falando aqui de Jesus. O soberano da criação de Deus. Sem ele, vai dizer João, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Quando João vai dizer, vai falar lá, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele vai dizer, sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui, Apocalipse está dizendo, é Jesus falando a João, e mandando o anjo dizer à igreja de Laodiceia, estas são as palavras, né? Na verdade, ao anjo da igreja, ao pastor daquela igreja, escreve a eles e diz: estas são as palavras do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que é o soberano da criação de Deus. Tudo, querido,
Tudo que existe e acontece, como nós cantamos aqui, pertencem ao Senhor. Está na mão dele. Pertence completamente a ele. Ele é Senhor de tudo. Ele governa sobre tudo. A ele realmente pertence todas as coisas. E aí eu queria que você pudesse meditar disso nessa manhã. Que o teu coração encontre descanso. Que o teu coração encontre descanso. Você está sobressaltado? Você está inquieto? Você está com o teu coração assim, sem entender muita coisa? Na mão de Deus está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Verso 10. Na mão de Deus está a vida de toda criatura e o fôlego de toda a humanidade. Nada vai acontecer sem a permissão dele. É por isso que você tem que descansar nele. Ele conhece você e ele é tão maravilhoso que ele olha para nós, nos ama, nos guia, nos protege e já garantiu para nós bênçãos inigualáveis, bênçãos incomparáveis, que não se limitam a nada que nós experimentamos aqui, mas o que ele tem é muito mais abundante, superabundante graça sobre a nossa vida. Quando eu aprendo a descansar na soberania de Deus, eu vivo melhor, com mais qualidade de vida, com o meu coração mais tranquilo, apesar dos ventos fortes, eu posso encontrar paz. É por isso que o Evangelho de João vai nos revelar uma paz que excede o entendimento humano. A paz que está acima do entendimento humano, a gente vai entender o quê? Que é a paz que vem da soberania de Deus, que está acima da nossa compreensão. Por isso que é uma paz que ultrapassa a compreensão humana. Ela está acima do que nós podemos compreender. Então que você possa nessa manhã deitar o teu coração, repousar as tuas emoções, descansar a tua fé nos braços do soberano Deus e do seu agir. Eu te convido a nós estarmos mais uma vez. A gente começou cantando, eu quero mais uma vez colocar esse louvor e você vai cantar aí na sua sala onde você está. Tu és soberano, Senhor, sobre toda a terra. Nós vamos louvar e depois orar, terminando esse momento aqui, em nome de Jesus. Exalte o Senhor de todo o teu entendimento, todas as tuas forças, porque Ele é soberano. Louve comigo esse louvor que você conhece. E declare nessa manhã, assim como Jó declarou e respondeu aquilo que seu amigo estava o acusando. Soberano sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra. Obrigado, Jesus, pela tua soberania sobre nós. Podemos descansar em ti, Senhor. Tu tem cuidado de tudo, Senhor. Soberano sobre a terra, sobre o céu, absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes, Senhor. Eu não sei nada. É, Deus.
apesar dessas glórias que tem. Tu te importas comigo também. Esse amor assim leva-me, amar-me. Que a tua tristeza seja substituída por alegria. Que a tua dor seja acalentada nessa manhã pela soberania de Deus. Que o teu espírito encontre paz. Em sua mão está a vida de toda criatura e o fôlego da vida, o fôlego da humanidade pertence ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus pela sua vida, querido. Obrigado pela sua participação na EBD. Nós estamos aí nesse tempo fazendo esse momento pela parte da manhã e logo mais estaremos cultuando a Deus às 19 horas. Pelo mesmo canal, você pode assistir o culto. Estaremos celebrando o Senhor, estaremos nos rendendo aos pés do Senhor, orando por toda essa situação, mas descansando o nosso coração na soberania de Deus, sabe? Descansando em meio a tudo isso. Nós queremos caminhar na contramão do desespero, na contramão da falta de esperança, na contramão dos questionamentos. Nós queremos caminhar descansando na soberania de Deus e esperando nele, que é a nossa rocha, que é a nossa segurança, como eu falei na quinta-feira, sabe? Então, querido, firme a tua fé, sustente o teu coração nessas palavras dessa manhã. Esse estudo, né? EBD, nós estudamos aqui um capítulo, uma resposta no livro de Jó. E aprendemos sobre a soberania de Deus que a gente defende tanto. Então, continue assim. Logo mais às 19 horas. Esteja pontualmente às 19 horas entrando, como se você estivesse lá indo para a igreja. 19 horas você entra ali, como você entrou agora nessa manhã aí na EBD. Estaríamos todos juntos na igreja, não estamos, mas estamos juntos aqui. E logo mais também. Convide pessoas. Abra uma sala lá, convide pessoas. Se a palavra tem abençoado a sua vida, ela pode abençoar a vida de outros. Chame outros para participar. Chame outros para serem fortalecidos pela palavra de Deus nesses dias. Muito obrigado aí, né? Ivone, Laura, Fael. Rafael falou que está sentindo o cheiro do feijão. Ah, tá sentindo o cheirinho do feijão daí? A panela, né? Sentindo o cheiro do feijão? É isso aí, tá fazendo um feijãozinho ali pra gente almoçar. Tá bom? Deus abençoe seu almoço também. Abençoe a sua casa aí, Laura, Ivone, Leia, Alberto, Cláudia. Mas está pedindo oração também, para o filho de uma irmã. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que tem. Está entubado por coronavírus. Aonde aqui? Oração pelo filho de uma irmã que está entubada, né, com coronavírus. Vamos orar sim, Ivone, por essa pessoa. Vamos orar por cada um desses que estão passando por esse momento aí, em nome de Jesus. Cada pessoa que está aí passando por esse... Elivelton, Deus abençoe. Muito bom estarmos juntos. Gilson Alencar, muito obrigado pela sua presença, querido. Marcelo, Deus abençoe, Marcelo. Um abraço aí no Juarez, na Denise, tá bom? Laura, Alessandra, muito obrigado, Flávia, Conceição, mana, um abraço no teu coração. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer. Elivelton, já agradeci. Muito bom, estamos presentes. Osana, Deus abençoe, Osana. Deus abençoe a tua vida, a tua saúde, a tua casa. Daniel, Deus abençoe, Daniel. Um abraço na Kimberly, um abraço em toda a família. Eliette, Deus abençoe. Leia, Cleonice, abençoe das meninas aí, na minha mãe, a Cláudia, Flávia. Samuel, Deus abençoe, Samuel, em nome de Jesus, por tua vida. Sônia dos Santos, Ivone, Cleide, Cida. Um abraço no Lorival, a família. Paulo Sérgio, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Deus abençoe sua vida. Juliana, Deus abençoe. Dona Edna, seu pai, tá bom? E Laura Camacho aí, Deus abençoe toda a família. Denilson, Kevin, tá bom? Que Deus abençoe cada um. E nós vamos orar agora. Talvez você tenha uma situação na sua vida aí que você está enfrentando lutas.
na sua casa, na sua família, né? E que você possa colocar o teu coração agora diante do Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor, colocar a nossa vida diante do soberano, conhecedor dos nossos dilemas, dos nossos momentos difíceis, para que Ele nos dê aquilo que Ele mais tem para nós, que é a paz, que excede o entendimento humano. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Pai eterno, nessa manhã de desfrutarmos da Tua soberania, de sabermos que nós só estamos aqui respirando, só estamos enchendo os nossos pulmões de ar, porque a Ti pertence a vida. Foi Tu mesmo que soprou o fôlego da vida. Tu mesmo, Senhor, quando soprou, o homem passou a respirar. E nada acontece no nosso corpo, nada acontece na nossa vida sem que passe pelo Teu conhecimento, soberania e vontade. Então nós somos gratos a Ti por nos permitir nessa manhã, da nossa casa, podermos nos conectar, estarmos juntos, vivendo essa oportunidade de estarmos à volta da Tua palavra, de consultarmos o manual de vida, para ver como nós temos que viver para a glória do Senhor. Assim como, Pai, esse texto revelado na Escritura, que faz parte da Tua palavra, a história de Jó, e esse homem passou por as suas aflições, pelas suas tribulações, mas continuou crendo e com uma visão muito clara da Tua soberania, que nós possamos passar hoje pelos sofrimentos e aflições, na certeza da Tua soberania e cuidado. Senhor, eu peço agora por essa pessoa que a Ivone conhece, né, que é conhecido de algum parente, irmão, Senhor, que está aí, Pai, hospitalizado por causa do coronavírus. Senhor, nós rogamos por todos os nossos amigos, amigos e conhecidos dessas pessoas que estão acompanhando a escola bíblica. Senhor, nesta hora, qualquer conhecido nosso, qualquer parente nosso que esteja passando por uma situação difícil nessa área da saúde, nós rogamos, Pai, pela Tua intervenção. Nós vimos aqui no texto que Tu és aquele que pode levantar e abater. Tu és aquele que pode sustentar aqueles que estão caídos, fortalecer os que estão abatidos, curar os que estão enfermos, porque em Tuas mãos está a vida. Em Tuas mãos está a vida da humanidade toda. Então, Senhor, nós queremos clamar primeiramente a Ti. Primeiramente a Ti. Mas sabemos também que Tu és o Deus que governa a sabedoria humana. A sabedoria da medicina só existe porque Tu governa sobre a mente humana. E Tu deu a sabedoria à ciência. A ciência está subjugada à Tua sabedoria. E nessa hora nós pedimos pelos médicos, por esses que estão tratando a enfermidade, pelos cientistas, para que a sabedoria que vem do alto possa tocar na mente, no coração dessas pessoas, impulsioná-las a agir como bênção na vida do ser humano. Usa, Senhor, os médicos, usa, Senhor Deus, os tratamentos, não só dessa pandemia, mas das doenças que existem sobre a raça humana. Sabemos que, na verdade, o mal da doença é fruto do pecado, mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Tua graça é maior do que a consequência dos nossos pecados, e nós podemos, baseado no Teu amor, pedir a Tua misericórdia, a Tua intervenção sobre a saúde dos Teus filhos. Ministra sobre cada um, ministra sobre a saúde emocional. Se há temor, se há Deus, ó Pai de amor, sofrimento interno, que a palavra do Senhor ecoe nessa manhã, que ele possa entender: eu sou o soberano, eu sou o Senhor, é eu que cuido, é eu que tenho autoridade, e possa ouvir o Espírito Santo dizer: descansa em mim, confia em mim, e que a Tua mão haja na vida de cada um. Nós queremos descansar a nossa vida hoje diante de Ti. E abençoa os meus irmãos e a família dos meus irmãos, que cada um seja suprido na sua necessidade, seja ela qual for, eles sejam supridos para a glória do Senhor. Eu peço nessa manhã, em nome de Jesus, confiado na Tua soberania e descansando a minha fé no Teu poder, em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Deus abençoe você, fique na paz, logo mais estamos juntos, para a glória de Deus.
Um abraço no teu coração, em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz.